Boa tarde a todos, bem-vindos. Prazer recebê-los hoje aqui e receber a professora Suzane, professora aqui do Departamento de Tecnologia. Suzane hoje vai falar para a gente sobre emissores quânticos de um único fóton. Pode falar um pouquinho da tua trajetória? Pronto, eu falo. Fez doutorado na UFPB e graduação foi em que área? Tu falou lá no vídeo, não foi? Foi, eu fiz a graduação em Física Computacional, lá na UNB. Sim. Depois eu fui fazer um mestrado na área de Engenharia de Energias, também na UFPB. Show, beleza. E hoje está aqui como professora visitante. E esperamos que futuramente efetiva, né? Quem sabe? Não é? Estou... Muito bem. Bom. A palavra é sua. Depois primeiro, a gente abre para as perguntas. Primeiro eu quero agradecer, professor convite, professor Dagoberto, professor Felipe, por estar aqui com vocês, nesse colóquio hoje. A ideia é falar sobre emissores quânticos, de um único fóton. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, passou demais. Ele pula assim mesmo? O de cima volta. O de cima. Ele está indo para frente, já foi tudo que... Acho que não me dei bem com a tecnologia, não. Peraí. Aqui para frente e para trás. Ah, tá. Pronto. Agora vai. Então, como o professor Felipe já falou, um pouquinho. Vou tentar, isso é... Me chama a atenção sempre sobre isso. Eu fiz o doutorado na UFPB com o professor Sérgio Azevedo, que inclusive já foi professor aqui da casa. O doutorado a gente fez em colaboração com o grupo de estrutura eletrônica que o professor Sérgio coordena. No meu doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com a parte experimental quanto com a parte teórica, para calcular computacionalmente as propriedades de materiais. Na parte experimental, a ideia era sintetizar e caracterizar nanomateriais e aí comparar os resultados experimentais com os teóricos. Mas eu fiz o meu doutorado em meio à pandemia, a gente teve essa dificuldade de dar andamento, dar seguimento à parte experimental. E aí a gente pensou num trabalho em paralelo que seria esse que eu vou mostrar aqui para vocês. No final das contas, a gente conseguiu dar andamento, eu consegui realizar a parte experimental também. E aí, então, esse trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o trabalho que a gente fez em paralelo, Era o nosso plano D, em função da pandemia. Atualmente eu estou como professora visitante, vinculada ao DETEC aqui na UFES e ao programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental. Aqui eu continuo trabalhando tanto com a parte experimental quanto com a parte teórica. Eu tenho trabalhado com óxidos metálicos para me adequar um pouquinho ao programa de Engenharia Civil e Ambiental. A ideia é que a gente pegue as nanopartículas que a gente sintetiza e insira nas matrizes cimentícias para a gente avaliar as propriedades do cimento. Seja, por exemplo, calor de hidratação, durabilidade, resistência. A ideia é entender como é que as nanos podem contribuir com essas propriedades da matriz cimentícia. E aí, para me ajudar a sintetizar essas nanos, eu estou aqui em colaboração com o professor Adrian, onde eu estou conseguindo sintetizar as minhas nanos de óxidos metálicos. Então, isso é um pouquinho do que eu estou fazendo aqui na UFES, mas a ideia hoje é falar para vocês um pouquinho sobre esses emissores quânticos de um único fóton. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é o que seria um fóton. Vocês aí, como alunos de graduação que estão começando o curso de Física, vocês já devem, de alguma forma, ter se deparado com essa pergunta. Então, fótons são as partículas elementares que vão constituir a luz, que vão transportar aqui uma determinada quantidade de energia. Apesar de eu estar chamando de partícula, a luz ela apresenta comportamento ondulatório.
Se a gente realiza, por exemplo, esse experimento aqui, né, da fenda dupla, se a gente emite luz através dessas fendas, essas ondas interagem entre si, e se a gente colocar aqui um anteparo, a gente consegue perceber a formação, né, dessas franjas que estão relacionadas com a interação construtiva e com a interação destrutiva dessas ondas, né? Então é um comportamento tipicamente ondulatório. Mas a luz, ela apresenta esse comportamento dual. Ora ela se comporta como partícula, ora ela se comporta como uma luz. E os fenômenos que fundamentam nessa ideia da luz se comportar como partícula, basicamente são esses três aqui. A radiação do corpo negro, mais ou menos ali no iniciozinho do século XX, Planck percebeu que para explicar essa radiação emitida aqui, né, que a gente ficou conhecido como radiação de corpo negro, para explicar essa radiação ele precisou considerar que a energia era transmitida em pacotes. Então, a radiação de um corpo negro é a radiação emitida por um corpo. Esse corpo aqui ele é considerado um absorvidor perfeito, né? Então ele absorve todas as frequências do comprimento de onda, né, da radiação eletromagnética, mas ele só emite a radiação térmica. E aí essa radiação ela dependeria unicamente da temperatura do corpo, não dependeria nem da forma nem da sua constituição química, por exemplo. E aí, para explicar esse fenômeno, Planck precisou considerar que a energia era emitida em pacotes, né, de forma discretizada. Mais para frente um pouquinho, né, no comecinho ali do século XX, Einstein explicou o efeito fotoelétrico, que consiste em, quando a gente emite uma radiação eletromagnética com uma determinada energia, a gente consegue ejetar elétrons em geral uma placa metálica, né, desse material metálico aqui. Isso também corrobora com a ideia, né, do comportamento corpuscular da luz. E esse último fenômeno aqui, que a gente conhece como efeito Compton, a gente percebe que os fótons eles podem interagir com os elétrons. Dessa interação eles podem ser espalhados, e aí quando eles são espalhados eles passam a ter um comprimento de onda maior do que o que eles tinham antes. Então, depois dessa interação, eles passam a ter uma energia inferior à que eles tinham inicialmente. Então, esses três fenômenos aqui, eles fundamentam essa ideia da luz como uma partícula. Então, a gente inicialmente tinha a ideia da luz se comportando como uma onda, e esses três fenômenos aqui trazem essa ideia, né, e fundamentam a ideia do comportamento dual da luz. Que ora ela se comporta como onda, e ora ela se comporta como uma partícula. E outras características interessantes do fóton é que a energia que eles transportam, a energia que um fóton transporta, ela é proporcional à sua frequência. Ou, né, a gente pode dizer que é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Os fótons têm momento, ou seja, eles podem exercer força, eles podem realizar trabalho, e o momento depende dessa energia. A velocidade deles, né, no vácuo, eles se movem à velocidade, né, da luz, e eles têm massa de repouso nula. Né? Então, essas são as principais características dos fótons. Nós temos várias fontes de fótons. Elas podem ser, né, os fótons podem ser provenientes da radiação térmica, ou seja, qualquer corpo que esteja a uma temperatura acima do zero absoluto vai emitir radiação, incluindo aqui fótons. Nós temos fontes que surgem a partir das reações nucleares, então tanto os processos de fusão quanto os de fissão, né, neles a gente pode ter essa energia liberada como fótons. Então esse aqui é um esqueminha representativo, por exemplo, de um decaimento beta. A gente tem aqui um núcleo que é instável, e para que ele se torne estável, ele emite 2 fótons. Ele sofre aqui essa degradação radioativa, deixa de ser instável, se torna estável, mas para isso ele precisa emitir 2 fótons. E uma outra fonte de fótons seria os processos associados às transições eletrônicas. E é justamente esse tipo aqui de fonte que a gente mais vai falar hoje.
Então, o que a gente tem? Isso aqui é uma imagenzinha, né, representativa do nosso átomo, apenas didática. A gente sabe que o nosso átomo não é assim, né? Mas a gente tem, por exemplo, um núcleo que é carregado positivamente, envolto pela eletrosfera, que é onde a gente consegue encontrar aqui os nossos elétrons. Os elétrons se distribuem aqui nos seus orbitais, né? E cada um possui ali um nível de energia, certo? Se eu fornecer uma determinada quantidade de energia para esse elétron, eu consigo excitar ele o suficiente para que ele mude, né, de um nível para outro, de uma camada para outra. Então, se antes ele estava no estado fundamental, ele passa para um estado excitado. Quando ocorre o processo de relaxamento, para que esse elétron consiga retornar para o seu estado fundamental, ele precisa liberar essa energia que ele absorveu. E ele faz isso emitindo em forma de fóton, certo? Então, isso representa, né, as transições eletrônicas, que é o que a gente vai aproveitar hoje, né? São processos que nós vamos aproveitar aqui hoje. Bom, então a gente já usa esses processos, né, relacionados, por exemplo, à emissão de fótons em várias tecnologias no nosso dia a dia. As placas aqui de energia solar, elas convertem a energia dos fótons em eletricidade. Então essa é a base, né, da energia fotovoltaica, né, gerada aqui de forma renovável. Para imageamento médico, por exemplo, a gente já utiliza raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Todas se utilizam, por exemplo, da interação do fóton com a matéria para gerar, por exemplo, essas imagens mais detalhadas aqui do corpo humano. Comunicação óptica, por exemplo, o fóton é a base também, né, dessa comunicação óptica. A gente consegue transmitir as informações através, né, de longas distâncias, através dos cabos de fibra óptica. E, né, técnicas espectroscópicas, né, para caracterização de materiais, por exemplo, né, se baseiam na interação do fóton com o átomo, então com a molécula, de forma que a gente consiga quantificar, né, quantificar os compostos presentes numa determinada amostra. Então a gente já usa, né, no nosso dia a dia, e aí fica mais fácil a gente entender o que seriam então emissores quânticos de um único fóton. No caso, seria um dispositivo, um sistema que é capaz de emitir um único fóton a partir de um determinado estímulo, de maneira controlada. Isso aqui é interessante porque ajuda aqui no desenvolvimento, por exemplo, de computadores quânticos. Os computadores quânticos vão conseguir ali resolver problemas de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente do que os nossos computadores atuais. Por exemplo, com um computador quântico eu poderia muito mais rapidamente quebrar, né, alguma criptografia, né, algum sistema de segurança. Se ele pode gerar, né, algum tipo de problema em relação, por exemplo, à segurança, ele também pode ser a minha solução. Basta que a gente passe, por exemplo, a utilizar criptografia quântica. E aí a gente vai usar os princípios, né, as propriedades da mecânica quântica para garantir a integridade e a confiabilidade da informação transmitida. Uma outra aplicação interessante seria a construção de sensores supersensíveis, né, ou supersensores, sensores quânticos, capazes, por exemplo, esse equipamento aqui, ele está sendo construído para detectar se a gravidade ela é uma grandeza quântica ou clássica. Então, para isso, a gente usa, né, emissores quânticos, a gente precisa de emissores quânticos para trabalhar com sensores, supersensores, né? Então, fica fácil entender agora o que é um emissor quântico. E aí, a próxima pergunta seria: do que poderia ser feito esse dispositivo? Que material que eu uso para construir esse dispositivo? Um material que é um forte candidato é o nitreto de boro, hexagonal. Então, é um material que acopla, né, promove ligações entre o boro e o nitrogênio, formando essa estrutura hexagonal aqui. E ele apresenta várias propriedades, que aí eu vou falar mais à frente, que promovem ele como um forte candidato para ser utilizado como um emissor quântico. Então, o nitreto de boro ele vai formar essa estrutura, essa rede bidimensional, que é semelhante à do grafeno. Estou sabendo que vocês vão assistir uma palestra, a próxima palestra sobre o grafeno, né? Dia 15 vai ter uma palestra? Não?
Bom, eu vi algum chamado. Enfim, essa estrutura é semelhante à estrutura do grafeno. Ele possui aqui uma constante de rede de aproximadamente 2,5 angstrom. Esse meu material, ele se comporta como isolante, ou seja, ele não conduz bem a eletricidade, mas ele possui características como alta estabilidade térmica e química, uma boa resistência à corrosão e oxidação. Essas propriedades aqui, elas são relevantes quando a gente está falando de dispositivos quânticos, porque em geral eles trabalham sobre grande estresse, né? Qual foi a nossa motivação? Nós vimos trabalhos anteriores que prediziam, que demonstravam a emissão quântica de um único fóton em materiais bidimensionais. Porém, todos os trabalhos anteriores mostravam que isso era possível para materiais a baixíssimas temperaturas. Esse trabalho aqui do Tran e colaboradores, eles simularam computacionalmente duas estruturas de HBN, do nitreto de boro hexagonal, inseriram defeitos nessa rede do material e eles conseguiram prever a existência, a possibilidade dessa emissão quântica de um único fóton nesse material. E eles sintetizaram esse material, eles conseguiram sintetizar e eles conseguiram realmente medir que ele emitia um único fóton e fazia isso à temperatura ambiente. Então isso já foi uma coisa bem interessante, inovadora na área, né, de materiais 2D, da rede 2D, que era um material bidimensional, emitir um único fóton em temperatura ambiente. E aí a gente começou a pensar, né, em outros tipos de defeitos que a gente poderia inserir na rede do material para verificar, né, a possibilidade dessa ocorrência também de fótons únicos. Então, o que a gente fez? O que a gente pensou? A gente construiu aqui uma rede bidimensional, a gente utilizou 160 átomos, então eram 80 de boro, 80 de nitrogênio, e a gente começou a inserir defeitos nessa estrutura aqui. O que seriam os defeitos? Defeitos a gente considera, se eu pegar, por exemplo, um átomo de boro e arrancar, eu estou inserindo um tipo de defeito que a gente chama de defeito pontual por vacância, um defeito de vacância. Eu vou lá e deixo uma lacuna, eu arranco um átomo. Eu posso, ao invés de arrancar, eu posso pegar e substituir. Eu arranco um átomo e substituo por outro. Então, a gente chama de defeito pontual de substituição. E a gente foi brincando com as combinações possíveis, né, de vários tipos de defeitos possíveis aqui. Ao todo, nós construímos 11 estruturas com defeito. A gente calculou as propriedades. Essa estrutura são de carbono? Não, essa daqui ainda não. É só boro e nitrogênio. Então, aqui embaixo do carbono está... Vou. E aí a gente começou a brincar. Nessa daqui, por exemplo, eu peguei um átomo de boro e coloquei no lugar do átomo de nitrogênio. Nessa outra aqui, a gente pegou um átomo de nitrogênio e colocou no lugar do átomo de boro. Então foram 11 estruturas ao todas. Nessa daqui a gente só arrancou o átomo de boro. Nessa outra a gente arrancou o átomo de nitrogênio. Pronto, nessa daqui a gente fez uma substituição. A gente inseriu aqui um defeito substitucional. Eu peguei um carbono e coloquei no lugar de um átomo de boro. Nessa outra, eu coloquei um carbono no lugar do nitrogênio. Nessa daqui, a gente promoveu a vacância de um boro, a gente arrancou aqui o átomo de boro e colocou o carbono no lugar do átomo de nitrogênio. Nessa outra, a gente arrancou, né, deixou uma vacância de nitrogênio, colocou um carbono no lugar do boro. Então, vocês percebam que as ligações, né, elas se alteram em função do tipo de defeito, né, que a gente promove. Alterando, então, aqui o padrão, né, da nossa rede, isso também altera as propriedades do material. Mais um defeito foi a vacância, né? A gente arrancou um boro e substituiu um boro por um nitrogênio. A gente arrancou um nitrogênio e substituiu um outro átomo de boro por um átomo de nitrogênio. E a última estrutura, né, a nossa 11ª estrutura, a gente arrancou 3 átomos de nitrogênio e substituiu um nitrogênio por um boro. Então, a gente pensou nesses 11 tipos de defeitos diferentes, para a gente calcular as propriedades e comparar com a nossa camada de referência, que era o nitreto de boro hexagonal sem o defeito, né?
Para fazer esses cálculos, a gente utilizou a teoria do funcional da densidade, que foi implementado, né, através do Siesta, que é uma plataforma de cálculo que é inclusive gratuita. Né? Então, o que a gente fez? O que a gente tem? A gente sabe que a gente não consegue resolver a equação de Schrödinger analiticamente para sistemas multieletrônicos. Então, a gente precisa fazer aproximações. No nosso Hamiltoniano aqui, ele vai trazer todas as contribuições, né, das interações eletrônicas e nucleares. A gente tem, por exemplo, aqui a energia cinética dos elétrons, a energia cinética dos núcleos, a energia potencial que está relacionada à interação entre elétron e elétron, a energia potencial de interação entre núcleo e elétron e a energia potencial relacionada à interação núcleo-núcleo. Né? A primeira aproximação que a gente faz, ficou conhecida como a aproximação de Bohr-Oppenheimer, é considerar, por exemplo, que a velocidade dos elétrons seria muito mais alta do que a velocidade dos núcleos, e a gente poderia, de certa forma, negligenciar esse termo aqui. Na verdade, fazer com que ele tenda a zero. Né? Qual era a ideia disso? É tentar desacoplar as interações eletrônicas das interações nucleares, para que a gente consiga, por exemplo, aplicar um método de separação de variáveis para tentar resolver as equações. Mas mesmo fazendo essa aproximação, às vezes a gente ainda não consegue desacoplar essas interações. Então, o que a gente precisa utilizar outros métodos, por exemplo, Girard-Trefort, Hohenberg-Kohn, usar as equações de Conchamp. Eu não quero assustar ninguém aqui com a parte das contas, porque o objetivo é mostrar para vocês que a gente consegue computacionalmente simular as propriedades de um material com um certo grau de precisão. E a grande sacada da DFT, na verdade, é, ao invés da gente trabalhar com as funções de onda, a gente passa a trabalhar com as densidades eletrônicas. E aí existem dois teoremas que garantem que essa densidade eletrônica ela é suficiente para representar o nosso sistema em seu estado fundamental. Então, a grande sacada da DFT é, ao invés de trabalhar com função de onda, a gente trabalha com densidade eletrônica. E, no fundo, o que a gente faz? É um método interativo que precisa levar em relação aqui às contribuições de troca e correlação do sistema e tal, mas o que a gente faz é, inicialmente, determinar um valor inicial para essa densidade eletrônica. A gente constrói esses potenciais aqui de Conchamp e resolve as equações de Conchamp. E, a partir disso, determina um novo valor para essa densidade eletrônica. E aí eu verifico se o meu sistema convergiu. O que significa isso? Eu vou pegar e vou comparar essa densidade eletrônica com a densidade eletrônica anterior e vou ver se essa diferença é pequena o suficiente, se está dentro ali do meu critério de parada. Né? Vamos supor que eu escolhi que essa diferença tinha que ser de 10 a menos 4, da ordem de 10 a menos 4. Então, se atingiu aqui, se o meu sistema atendeu a esse meu critério de convergência, eu considero que ele convergiu, eu consigo calcular os altos valores de energia e aí eu consigo extrair todas as outras propriedades relacionadas ao meu sistema. Propriedades ópticas, propriedades eletrônicas. Se isso não acontecer, se eu não conseguir, né, eu preciso, de modo interativo, continuar nesse looping aqui até que o meu sistema convirja. Posso estabelecer a diferença entre essas densidades eletrônicas como critério de parada, ou posso estabelecer, por exemplo, a quantidade de repetições. Se eu fizer isso daqui 1000 vezes e não conseguir que o meu sistema convirja, eu tenho que repensar o meu sistema. São muitas interações. Você tem um funcional mais simples da casa e vai para... Não. Primeiro a gente constrói o sistema, aí precisa relaxar o sistema, encontrar as melhores posições para cada um dos átomos, ver o tamanho das ligações direitinho, calcular o valor da energia de formação, para ver se existe estabilidade no material ou não. Aí só a partir disso é que a gente vem para essa parte aqui. Aí só os parâmetros. Aí para poder ajustar o melhor valor possível aqui para a densidade eletrônica, né, inicial. Para a gente não dar um chute tão distante, porque quanto mais distante, mais difícil vai ser essa convergência aqui, né? Enfim.
iterativamente, computacionalmente, o resumo seria isso. Como resultado, não é preciso assustar, como resultado, um dos resultados é isso daqui. Isso aqui é um gráfico de bandas. O que ele está dizendo para a gente? Ele me diz as energias possíveis, os níveis energéticos que os meus elétrons podem assumir. Isso aqui me dá uma ideia de como o meu material se comporta. Se ele é um condutor, se ele é um semicondutor, se ele é um isolante. No caso aqui da nossa estrutura de referência, por exemplo, a gente percebe que essa diferença de energia aqui entre esta região e esta é muito grande, não é isso? Então, lembrados que eu falei que o meu material era um isolante com um band gap em torno de 5 electronvolts? Pronto. A gente calculando o valor desse band gap aqui, ficou em torno de 4,66 eletronvolts. Então, é uma aproximação bem razoável. Então, esse gráfico de bandas me dá uma ideia de como o meu material se comporta. Isso aqui é interessante porque, se eu estou trabalhando com isolante, é muito difícil eu conseguir arrancar o meu elétron da banda de valência e promover ele para a banda de condução. Então, ele é um isolante, ele não conduz bem a eletricidade. Mas se eu tenho que essa diferença de energia aqui, esse band gap é um pouquinho menor, eu consigo, com um certo grau de facilidade, arrancar esse elétron dessa região para essa. Se a gente faz isso, a gente está promovendo uma transição eletrônica. Que eu comentei com vocês que isso é uma fonte de emissão de fóton. Se a gente tem transição eletrônica, o meu elétron ele se excita, quando ele vai retornar para o seu estado fundamental, ele emite o fóton. E no caso aqui de condutores, essas bandas, elas se sobrepõem, ou então essa energia de band gap aqui, essa diferença de energia, ela tende a zero. Quando o nosso material é um condutor, né? Ele se comporta como um metal. Então esse é um dos resultados que a gente consegue calcular. Então essa aqui é a nossa estrutura de referência, né? E aqui são as outras estruturas com os defeitos. A gente consegue observar, ó, que surgiram novos estados que antes a gente não tinha aqui, mas surgiram novos estados de energia. Então, por exemplo, a diferença de energia daqui, dessa região para essa, é bem menor do que daqui para cá. Então, eu consigo, esse meu material aqui, ele passou a se comportar como um semicondutor. Ó, percebam que tem novos estados energéticos que aparecem aqui, né? Esse aqui também se comporta como um semicondutor, ó. Fica bem claro que surgem, né, novos estados aqui. Em outros momentos ele passa a se comportar como um condutor, nesse caso aqui, esse valor de band gap passa a ser bem pequeno, aqui a gente tem a sobreposição, enfim. Então, em resumo, o que esse resultado aqui está mostrando para a gente é que, em função da inserção de diferentes tipos de defeitos no meu material, ele altera o comportamento dele, ele deixa de ser um isolante e passa a se comportar ou como um condutor ou como um semicondutor. E aqui nessa tabelinha a gente tem esses valores daquela diferença de energia, né? Aqui é da nossa camada de referência, dependendo dos defeitos, né? Ó, ele se comporta como um semicondutor. Observem aqui, esses que têm o carbono no lugar do nitrogênio, o carbono no lugar do boro, esses aqui com a vacância, né? Dos átomos de boro e nitrogênio, esse outro aqui, essa daqui. Essas estruturas, em função, né, do valor desse band gap, passaram a se comportar como condutores. Deixou de ser um isolante e passou a ser um condutor. Certo? Então, esse é um dos resultados que a gente consegue extrair utilizando DFT. Um outro resultado que é importante para a gente é relacionado ao estudo de propriedades ópticas. Quando eu falo de propriedades ópticas, o que a gente faz? A gente pega uma luz não polarizada e incide sobre o plano, né, de forma perpendicular ao plano do meu material. Então, eu vou incidir luz não polarizada no meu material para avaliar como é que ele vai absorver, como é que ele vai refletir ou como ele vai permitir com que a luz passe através dele. Então, um dos resultados interessantes para a gente é condutividade óptica. Né? É o índice aqui de... Eita! Sumiu foi tudo aqui agora, professor. Não tem mais apontador. Desliguei, não foi? Acho que eu desliguei aqui. Assistência técnica.
o seu plano, né? A gente observa aqui que todas as estruturas, inclusive a estrutura de referência, ela absorve bem na região do ultravioleta. Eu acho que na apresentação aqui não está dando para ver direitinho, mas havia uma região achurada, né? Não está dando para ver. Mas aqui seria a região do infravermelho, a gente tem a região relacionada à região do visível, do nosso espectro eletromagnético, e aqui a região do ultravioleta. Então, todas as estruturas absorvem bem na região do ultravioleta, né, e apresentam esse pico aqui de absorção um pouquinho antes de 6 eletronvolts. Essas 3 estruturas aqui, inclusive a estrutura de referência, elas são transparentes para a região aqui do infravermelho e a região do visível, elas não absorvem nada nessa região, elas já começam a absorver aqui na região do ultravioleta. Essas outras 3 estruturas, elas começam a absorver aqui já na região do infravermelho, e a maioria das nossas estruturas absorve aqui na região do visível, com picos inclusive bem acentuados, que é justamente essa absorção extra de luz que está associada aos defeitos que promove transições eletrônicas e, portanto, promove a emissão de um único fóton. Então, esse resultado é bem interessante, porque o meu material ele vai absorver energia, vai excitar o meu sistema, para poder fazer o processo de relaxamento, ele vai emitir um fóton em função da absorção promovida aqui na região do visível, que está associada à presença do defeito. Deixa eu passar por aqui, né? Além dessa propriedade ótica, né, além dessa constante ótica, além da absorção, a gente consegue calcular outros parâmetros que estão relacionados, por exemplo, ao band gap eletrônico, borda de absorção do meu material, a gente consegue calcular o índice de refração, que não foi tão diferente assim, exceto para essa outra aqui, essa estrutura. Constante dielétrica, eu consigo simular como é que o meu material reflete a luz, né? A gente consegue calcular a refletância do meu material. O foco aqui na verdade é mostrar as que estão associadas diretamente com transições eletrônicas. Esse aqui é um resumo dos resultados das propriedades óticas, né? Uma propriedade que é interessante para a gente também é o coeficiente aqui, é a condutividade ótica. Então, quanto maior a minha condutividade ótica, maior é a minha condutividade elétrica, que são parâmetros que estão diretamente relacionados. Mas o foco aqui era mostrar para vocês as propriedades relacionadas diretamente à transição, que aí era o coeficiente de absorção e o valor lá do band gap. Então, de uma maneira geral, né, a gente conclui que é interessante a presença de defeitos na nossa estrutura de nitreto de boro altera o comportamento do nosso material. Ele, inclusive, deixa em alguns momentos de se comportar como isolante e passa a se comportar como semicondutor ou como um condutor. Surgem esses novos níveis de energia que eu mostrei para vocês lá na estrutura de bandas. E esses defeitos, né, são responsáveis por essa absorção extra de luz, principalmente ali na região do visível, que vai estar associada à emissão quântica dos fótons. Então, o nosso nitreto de boro hexagonal com determinados defeitos, ele é um excelente candidato para aplicações em engenharia quântica como emissores, né, como dispositivos emissores de fóton único. Obviamente que a gente ainda tem vários desafios, porque produzir, né, sintetizar esse material requer um excelente controle dos parâmetros de síntese e processamento. Os defeitos eles são pontuais, então para que a gente consiga sintetizar o material e inserir aqueles defeitos, a gente precisa de um controle muito grande. Então, é muito difícil a gente produzir isso hoje em dia em larga escala, né? Então a gente tem essa dificuldade da escalabilidade. Não é barato, né, produzir materiais com esse nível de precisão. O nosso material ele precisa fazer integração com outros materiais, então isso também é um desafio a ser superado. E a gente precisa utilizar caracterização avançada, né, tanto técnicas de microscopia eletrônica ou a própria espectroscopia, para que a gente entenda melhor essas propriedades, né, do nitreto de boro. A ideia
era mostrar para vocês que a gente consegue simular as propriedades de materiais, né, de forma teórica, computacionalmente. Essa apresentação foi baseada nesse trabalho que o professor Sérgio e eu publicamos no ano passado. E hoje em dia existe essa integração entre o experimental e o teórico. Se eu for sintetizar aqui esse meu material, eu não vou sintetizar 11 amostras diferentes. Eu vou sintetizar aquela amostra que me promoveu o melhor resultado para aquela aplicação que eu gostaria. Então, eu não vou gastar, né, tempo e dinheiro, enfim, recursos, para sintetizar as 11. Eu vou sintetizar o que o resultado experimental me deu de melhor. Então, é um direcionamento experimental. Então, existe uma integração muito forte hoje em dia da parte teórica e da parte experimental, apesar, né, desse trabalho ter sido apenas teórico. Esse aqui é o grupo de estrutura eletrônica. Alguns já entraram, alguns já saíram. O professor Fernando Moraes está ali. É um grupo bem dinâmico, né, bem colaborativo. Alguns já saíram, outros entraram, enfim. É um grupo colaborativo. Caso vocês tenham interesse, queiram conhecer mais, queiram entender mais sobre a teoria do funcional da densidade, podem entrar em contato, tanto comigo, com o professor Sérgio, né, a gente está sempre aberto à discussão. E fico aberta aí para vocês fazerem perguntas, comentários, o que vocês acharem. Agradecer. Perguntas? Eu vocês só fizeram simulação, né? Isso, nesse trabalho foi só simulação. Só simulação. Isso. E você tem pretensão de tentar ver alguma coisa experimental? A gente tem pretensões, mas a gente ainda não conseguiu colocar em prática, né? A gente precisaria construir filmes finos dessa monocamada, né, para tentar depois inserir os defeitos. Ainda tem a dificuldade de produzir primeiros filmes, né? A gente está em parceria ainda lá com o pessoal onde eu fiz o mestrado, na UFPB, para ver essa possibilidade, mas ainda está embrionária ainda. Ah, bom. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Departamento de Física. Obrigada. Meu nome é Alex, eu sou estudante do mestrado, né, em ensino. E eu, vendo sua apresentação, né, sobre o seu trabalho, eu tenho uma pergunta. Geralmente, eu vi ali uma estrutura de carbono, né? Geralmente uso. É diamante? Você está falando? Não, essa estrutura é uma monocamada. Sim. Ela é similar à do grafeno. É uma camada única. Essa daqui. Pronto. Esse material que você simula aí... É uma camada única. Só tem esta camada aqui. Grafeno, né? É similar à do grafeno. Eu já tinha ouvido falar. O grafeno ele também forma essa estrutura hexagonal aqui. Certo. Por isso que a gente fala que é similar ao grafeno, né? São ligações carbono-carbono, mas formam essa estrutura hexagonal aqui. E é uma camada só. Sim. Eu tinha ouvido falar em que utilizavam diamante, algo assim, o defeito de diamante. Só que aí, eu vendo a estrutura... Para promover essas emissões quânticas de fótons ou não? Emissão única, Isso. Ah, legal. Mas foi só uma pesquisa rápida. É só isso mesmo, só para tirar assim. Legal, professor Mirko. Uma curiosidade, a direção de saída do fóton. A direção de saída do fóton. Pronto. Como o trabalho é só teórico... Não, no artigo que você... no artigo eu não me recordo. Ok, tudo bem. Eu estava pensando em... mas nem uma sugestão, é o que eu gostaria de fazer um tempo atrás. Só que eu fazia com carbono. Dobrar o plano, criar estruturas tridimensionais para orientar os fótons. No meu caso, o interesse era outro, mas eu acredito que passando de uma estrutura planar para uma estrutura tridimensional, se consiga direcionar o fóton. Deve ser interessante. Aumentar a quantidade de planos. Dá para fazer isso no CIEST? Dá sim. Multicamadas. Multicamadas. Você aumenta o custo computacional. Você vai aumentar a quantidade de átomos no seu sistema. Não é multicamada, é dobrar a camada. Dobrar?
Ah, sim. Talvez esses próprios defeitos eles geram uma torção, Uma distorção não na é? estrutura, A curvatura ali. Eles geram, né? Porque a ligação, por exemplo, de carbono com os outros átomos é menor do que boro com nitrogênio, né? Ela é um pouquinho menor. Então já gera algum tipo de distorção. Tem alguns tipos de defeitos que eles geram uma curvatura bem acentuada. Tipo uma sela de cavalo, um cone e tal, né? Então talvez dê para pensar alguma coisa assim. Sim. E aí encurvar, né? Promover assim. Mas sempre você controlar realmente o dreno, tem várias opções para fechar os nanos, por exemplo. Se eu pegar uma solução feitas com carbono. Na verdade, acho que tem isso. Também com boro nitrogênio, acho que é isso. Não sei se com os defeitos, né? Não sei se com a inserção desses defeitos. Com a monocamada fazendo essas novas geometrias, eu já vi, tem outros trabalhos. Se mudar a geometria, se dobrar o suficiente para criar um tubo, não muda tudo, não? Muda muita coisa. Mas aí a gente pode ir brincando, né? Vai promovendo essas novas geometrias. É uma única camada, só não é mais simples do que uma linha, né? Então, mas o que a gente pensou aqui? Que um dispositivo que fosse fácil. Né? É mais fácil eu produzir um filme do que Porque ele seria tudo. Isso é ótimo. Os químicos produziam nanotubos já 40, 50 anos atrás. Não é calculado. E aí, aumentando ali a quantidade de átomos, a gente tem um custo computacional maior também, né? Precisaria construir Essa questão de custo computacional, você tem uma ideia de quantos dias, quantos meses leva para convergir uma estrutura dessa? E esse trabalho, a parte computacional, o professor Sérgio rodou nas máquinas dele. Ele tem um laboratório, né, bem estruturado. Sim. Então não demorou muito. Se eu fosse fazer no meu computador, com certeza eu levaria uma semana, 2. No dele eu imagino que tenha demorado aí 1 dia, 2. Um dia, 2, até achei que levasse mais tempo. Não foi muito, não. Não foi muito. Sim. Dedicado. Depende da estrutura, né? Mas o dia 2 é dedicado. Sim. Quantos átomos cada um? 160 ali. 160. É uma quantidade razoável, nem é muito, nem é tão pouco. O Sérgio tem outros trabalhos com estruturas bem mais complexas, né? Sim. O laboratório aguenta a demanda. Eu digo assim, um dia, 2 talvez dê para pensar em fazer em casa, assim, com paciência, dá né? Sem fazer. precisar de um cluster super. Dá para fazer. Legal. Se esta roda no teu computador. Sim. Eu tinha ele instalado até outro dia. Roda aqui nesse, que ele nem é tão bom assim, mas ele roda algumas coisinhas, né? Para testar, eu consigo fazer ali. A clássica ali, uma história diferente. Esquenta, demora, mas dá para sair, ele aguenta. Não, cálculo nós usando os outros métodos tradicionais, exatos, aí a história é diferente. Aí você demora meses, anos. O período funcional, estamos pensando nos estudantes, é interessante porque no tempo da gravação eles conseguem fazer algumas coisas. No meu mestrado a gente não tinha esse tempo, no meu doutorado a gente não tinha esse tempo, né? Foi muito corrido, foi em meio à pandemia. Esse trabalho foi um trabalho extra, né, que a gente fez, foi um trabalho que a gente seguiu com ele em paralelo até que as coisas voltassem, né, a funcionar de maneira mais ou menos organizada, né, os laboratórios retomassem as atividades na universidade. E aí, em função das dificuldades, a gente começou esse trabalho em paralelo. Então, era uma coisa mais simples, para ser um pouco mais rápido, mas trouxe resultados bem interessantes. Tem sido bem aceito assim, esse trabalho na área. Bacana. Foi um presente que eu recebi. Mais perguntas? Senão vamos agradecer novamente. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, né, pelo convite, pela presença de vocês. E fica, né, o convite, né, caso vocês queiram participar, queiram, né, conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz, fica o convite
Tá em aberto. Tá aqui no DP? Eu tô aqui pertinho, tô aqui do lado. Eu sou vizinha. Foi orientador do doutorado, não é isso? Sérgio? Sérgio foi o orientador. Orientador do doutorado. No doutorado. Tá participando online aqui da reunião com a gente. Eu nem perguntei se eles tinham pergunta, né?